Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? A Pro vai fazer agora com vocês a atividade de religião, o vídeo de religião. Religião, terceiro bimestre. Nosso tema desse bimestre terá como assunto a autoaceitação. Então, no primeiro bimestre, nós vimos sobre a autoestima. No segundo, nós vimos sobre o autorrespeito, né? Então, o respeito conosco. E agora nós vamos ver a autoaceitação, ok? Nós iremos entender um pouquinho mais sobre o que ela é agora. Olha só que interessante. A Pro pegou aqui uma frase muito norteadora desse assunto, que é a seguinte frase: você se permite ser você mesma? Ou mesmo? Você se permite aceitar todo o seu conjuntinho, que nós conversamos também sobre isso no segundo bimestre, sobre todas as suas características, sobre tudo que vem junto com o pacotinho que é vocês. Então, tudo que vem dentro, por exemplo, do pacotinho Ingrid, ou do pacotinho Letícia, ou do pacotinho Gabriel, enfim, dentro do pacotinho de cada um de vocês. Quando a gente nasce, nós somos considerados uma folha em branco. Então, olha só, uma folha em branco, ela não tem nada, né? Ela não tem uma rasura, ela não tem nenhum borrão, nem um rasgadinho e nem amassado, né? Ela é uma folha que a gente pode fazer o que a gente quiser dela. Quando a gente traz isso para o tema que nós estamos trabalhando, para a psicologia, para o autoconhecimento, a folha branca, ela traz para a gente a ideia de que a gente nasce sem ódio, sem frustração, sem raiva, sem culpa ou medo e sem uma série de sentimentos negativos. Então, a gente nasce em branco de sentimentos. Muitas vezes a gente começa a crescer e acontecem diversas coisas que fazem com que a gente distorça a imagem que nós temos de nós mesmos. Então, conforme a gente vai crescendo, passando, vamos preenchendo a nossa folha, ela vai mudando. Então, a gente vai preenchendo essa nossa folha com as nossas experiências de vida. Então, cada experiência que a gente tem, a gente está preenchendo mais essa folha. É como se fosse um documento do Word mesmo, ó. A Pro começou a fazer aqui com vocês e foi preenchendo a folha. Quando eu fui ver, ó, já tinha acabado a primeira folha, já fui para a segunda. Então, as nossas experiências de vida, elas são consideradas simplesmente essa folha que a gente vai escrevendo. Mas, dentro dessas folhas que a gente vai escrevendo, nem sempre tem um desenho lindo e colorido. Às vezes tem um desenho triste, um desenho escuro, que transmite uma tristeza. Então, o que a Pro quis dizer com isso? Que às vezes as nossas experiências que nós vamos escrevendo na nossa folha, nem sempre elas são boas. Nem sempre elas são de felicidade. Elas têm um peso de frustração, um peso de medo, um peso de ódio. E com isso, a gente vai crescendo junto com essas experiências, tanto as boas quanto as ruins. Tá, Pro, mas o que isso tem a ver com a autoaceitação? Às vezes, nem sempre escutamos coisas agradáveis. Então, olha só aqui. Nem sempre a gente escuta coisas agradáveis. Às vezes, a gente cresce ouvindo que não somos tão bons em algumas coisas, que não somos bons o suficiente, que nós não possuímos capacidade, que também a gente não é bonito, ou que a gente não é tão legal. Então, a gente vai crescendo
ouvindo algumas coisas dessa de algumas pessoas. E isso fica armazenado na nossa folhinha. Porém, agora vocês estão tendo o conhecimento de entender que nem sempre o que o outro fala para nós é uma verdade absoluta de nós mesmos. Então, como que o outro pode decidir o que você é? Então, como alguém pode chegar aqui, por exemplo, e falar assim: a Valentina, ela é burra. E aí todo mundo cria como verdade absoluta que a Valentina para sempre vai ser burra? Não. E por que ele tá falando isso da Valentina? A única pessoa que pode, e nem é a própria pessoa pode pensar isso, é a Valentina. Por quê? Porque a Valentina, ela sabe das limitações dela e ela pode mudar isso a qualquer momento. Então, em um dia, a Valentina pode decidir assim: eu vou estudar muito e eu vou conseguir. Ela pode se desafiar a entender determinado assunto que os outros decidiram por ela que ela não sabia. Então, você que tá aí me ouvindo, você que é o responsável pelo que você... Então, lembra que a Pro disse para vocês lá no segundo bimestre sobre a gente vigiar os nossos pensamentos? Porque a nossa mente, ela sempre quer que ela sempre fica nos sabotando. Como assim, Pro? Ela sempre fica colocando empecilhos para você não conseguir fazer determinado assunto. Então, a gente sempre tem que estar vigiando nossos pensamentos. Aqui a Pro colocou aqui: autoaceitação significa aceitar a si mesmo como se é, gostar de si, respeitar seus sentimentos e escolhas. Não é se conformar e desistir de ser melhor, mas é um passo fundamental para a mudança. A autoaceitação leva à valorização pessoal e a uma autoestima elevada. Então, a autoaceitação não é você desistir de ser melhor ou de mudar algo que pode ser melhorado. A autoaceitação, ela te ajuda a observar e é um passo fundamental para a mudança. Então, por exemplo, você gosta do que você já tem, mas você sabe que você pode melhorar aquilo. Segundo parágrafo que a Pro colocou aqui foi: a autoaceitação significa, por sua vez, o ato de aceitar, aprovar e reconhecer positivamente a si mesmo. A autoaceitação tem a ver com o ato de você dar valor e importância para tudo aquilo que tem dentro de você, seja bom ou ruim. Por que as pessoas sentem dificuldade para se aceitar? Existe um diálogo interno. Lembra que a Pro falou para vocês sobre a nossa mente sempre estar mandando coisas para pensamentos para a gente se sabotar, que sempre fazemos a nosso respeito. E geralmente esses diálogos não vêm em um bom tom. Ele vem carregado de deboche e críticas pessoais, que fazem com que a nossa autoestima fique baixa. Então, olha só alguns exemplos que a Pro pegou para vocês. Você não vai conseguir, você não vai dar conta disso, você nunca faz nada certo, você é burra e etc. Quem aqui já pegou a mente mandando alguns desses pensamentos para a gente? Escreve aqui no vídeo quem em algum momento já reparou que vem um pensamento falando disso em algum determinado assunto. Esse tipo de discurso interior vai minando a sua autoaceitação. Então, ele vai sugando toda a autoaceitação que você tem. Desestimula você aos pouquinhos através desses julgamentos e comentários negativos de si mesmo. Porque você lembra que a Pro começou o vídeo falando? Você vai aceitando esse discurso interno que a sua mente vai mandando e aí você acaba criando como verdade absoluta que você é aquilo. Como construir um diálogo interior positivo?
Para conquistar a autoaceitação, é necessário aprender a negociar com sua mente, construindo diálogos positivos. Para transformar a sua voz interior crítica e depressiva numa voz mais amiga, então olha que legal, mais amiga e incentivadora, atitudes de afeto e de boa vontade consigo mesma farão você gostar mais de si. Então, a Pro separou 2 exercícios para vocês fazerem. Porque aqui, ó, é aquilo que a Pro falou da mente. Você transforma o diálogo que a mente quer trazer para você em tom de crítica e de deixar você triste em um tom de amiga e incentivadora. Então, olha só, o primeiro exercício é o exercício do espelho. Vocês vão por 21 dias consecutivos, quando vocês forem escovar os dentes mesmo, que vocês já vão estar lá no banheiro, vocês vão olhar no espelho e vão dizer: eu te amo de verdade, eu te amo de qualquer jeito, eu te amo assim, exatamente como você é, eu sempre te amei. Vocês falam isso do jeito que vocês estão falando com vocês. Então, vocês não precisam ser algo decorado. Vocês estão se olhando no espelho e vocês estão amando. Vocês estão se amando. É como se vocês estivessem dizendo um eu te amo para outra pessoa. Para o papai, para a mamãe, para alguém que vocês amam muito. Vocês não falam com muito amor, querendo abraçar, beijar. Enfim, é assim que vocês têm que ter esse diálogo com vocês por 21 dias consecutivos, ok? O segundo exercício é o exercício de autoconhecimento. Vocês vão pegar um papel e uma caneta e vão listar 10 características boas que vocês acreditam que vocês tenham. Então, vocês vão pensar em 10 características e vocês vão escrever características que vocês consideram boas, que só vocês, dentro desse pacotinho, vocês acreditam que dentro desse pacotinho elas estão, tá bom? Então, essa foi a atividade do dia de hoje. A Pro vai deixar disponível esse documento lá no Schools, tá bom? Para vocês conseguirem acessar. Um super beijo e até a próxima aula.